Bom, vamos lá, vamos começar então. Bom dia, paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar nossa aula. Pai, nós mais um dia estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, de nós falarmos da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nos ajuda para que a gente possa compreendê-la e guardá-la no nosso coração. Eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão aqui, aqueles que ainda virão, e que o Seu nome mais uma vez seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então vamos seguir aí o nosso tema. A gente falou semana passada, acho que a gente começou a entrar nesse ponto aqui, tá? Mas vamos repassar só para a gente relembrar, porque no ano passado a gente não teve aula aqui, né? Quer dizer, não teve comigo, teve aula aqui, mas não foi comigo. Então a gente meio que já esqueceu o que a gente aprendeu. Estado intermediário. Então, esse tema vai falar do que, com base na Bíblia, o que acontece após a morte. Então, nós temos um versículo, um texto, né, na Bíblia, não só ele, a gente deve considerar todo o contexto, né, mas tem um verso que é muito claro com relação a isso, que é o de Hebreus 9:27. Ele diz o que acontece após a morte. Olha, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Então, esse texto aqui deixa claro para a gente que não existe uma ideia de que a pessoa vai nascer várias vezes. Vai nascer, vai morrer, vai renascer, vai morrer. O termo usado é reencarnar, né? Então, esse texto deixa claro para a gente que isso não acontece. O homem vai nascer uma vez só, vai morrer uma vez só. Após isso, segue-se o quê? O juízo. Ela vai ter que enfrentar o juízo, prestar conta da sua vida para Deus, né? Esse versículo é muito esclarecedor, pois reprova algumas concepções erradas sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer duas vezes ou mais, como eu já falei. Então, daí qualquer ideia de reencarnação não faz nenhum sentido. A gente já falou disso na outra aula. Então, você vai nascer, você vai viver uma vida, você vai morrer. Após isso você vai prestar contas da sua vida diante de Deus. Você não vai ter outra oportunidade de nascer novamente num outro mundo. Isso não existe de acordo com a Bíblia, tá? O texto também diz que depois da morte segue-se o juízo. Isso indica que após a morte não há qualquer possibilidade de alteração no destino eterno de uma pessoa. A oportunidade de desfrutar da bem-aventurança eterna é oferecida enquanto ainda há vida no corpo. Então, a nossa oportunidade de nós alcançarmos a vida eterna, nós vamos ter essa oportunidade na vida que nós vivemos hoje, agora, nesse mundo. Então, essa é a chance. É aqui que nós temos que decidir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Hoje nós temos o Evangelho sendo pregado e a gente sabe que a salvação é por meio de Jesus Cristo. É um dom que Ele nos dá de graça, Ele nos faz um chamado, Ele diz para a gente: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse é o chamado que o Evangelho faz para a gente. O que cabe a nós? Dizer sim ou não. A gente pode dizer sim e a partir daí ouvir um outro chamado de Jesus, que é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então ele te chamou, você veio agora ele está te chamando para ser um discípulo. E aí, a partir daí, a partir de você dizer sim para Jesus, de você se posicionar no reino de Deus, você então vai iniciar uma vida, um relacionamento com Jesus por meio da palavra. Aí você vai viver a vida cristã, a vida que Ele preparou para você viver com Ele. Mas quem rejeita o sacrifício do Filho de Cristo, né? Esses não terão a vida, mas terão a morte. É o que diz lá João 3:36, né? João 3:36. Acha para mim, por favor. É importante a gente ter isso claro, que a abrangência do sacrifício de Cristo é para todos, mas a eficácia é para aquele que diz sim.
para aquele que aceita o convite, até porque Deus, Ele não vai impor nada para a gente, não vai impor, vai obrigar que você seja salvo. Ele te estende o convite, a resposta quem vai dar é você, quem vai dar somos nós. O que diz João 3,36? De alto, por favor. Então, quem crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Então, para você viver eternamente com Cristo, você precisa crer nele, no sacrifício dele. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, você precisa aceitar o convite que ele te faz. Mas e quem rejeita o Filho? Quem rejeita o Filho não tem a vida eterna e tem mais. A ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Na cruz, Jesus recebeu a ira de Deus contra o pecado em si. Então, quem é que deveria estar sendo crucificado ali, sendo morto e sendo condenado ao fogo eterno? Nós. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu em si a ira de Deus contra o pecado. Então, aqueles que creem nisso, que creem que Jesus é o nosso Salvador, Jesus já pagou por ele na cruz a pena que essa pessoa deveria pagar. Então, Jesus pagou. Por isso, ela está em Cristo, ela estando em Cristo, ela é justificada. A ira de Deus não permanece mais sobre essa pessoa, por quê? Porque ela já foi punida em Cristo. Mas e quem rejeita? Quem rejeita permanece com seus pecados. Quem rejeita o Filho permanece com seus pecados e a ira de Deus contra o pecado vai estar sobre essa pessoa. E qual é a punição para aqueles que rejeitam o Filho? A eternidade longe de Deus. Até porque Deus fala assim, o convite está aí, você aceita ou não. As pessoas podem dizer, não quero Deus na minha vida. Pode dizer isso? As pessoas podem falar isso? Podem falar isso. Aí Deus fala, tá tudo bem. Se você não quer viver comigo, se você não quer a vida eterna, tá tudo bem. Inclusive, eu até preparei um lugar para quem não quer ficar comigo. Preparei um lugar para quem não quer ficar comigo eternamente. Esse lugar chama-se Lago de Fogo, a morte da morte. Ok? Já começou meio estranho, né? Esse é o lugar preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que preferem fazer a vontade do diabo e seus anjos. Ou seja, rejeitam o sacrifício do Filho. Certo? Então, a oportunidade que nós temos de tomar essa decisão é enquanto a gente está vivo. Porque a partir do momento da morte, aí segue-se o juízo, aí não tem mais, aí já tá definido, né? A partir do momento que a gente abriu os olhos lá do outro lado, os nossos destinos já estão selados. Ok? Então, quem morreu e acordou lá do outro lado não vai ter como voltar para cá para ter uma nova oportunidade. De acordo com a Bíblia, não. Outras religiões ensinam isso, mas a Bíblia não. Ok? O juízo. O juízo está descrito em Apocalipse 20. Vamos ler comigo? Apocalipse 20. Vamos lá. Eu vou achar aqui, a gente lê, vocês leem comigo. Deixa eu achar aqui qual é o verso. Tá, vamos ler a partir do 1. Acompanha comigo aí. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações
até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora, olha, a partir do 4, ele vai descrever o juízo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos, essa primeira classe de mortos aqui são os mártires. Agora, a partir do verso 5, ele vai falar do restante dos mortos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Tá? Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora, a partir do verso 7, a destruição de Satanás. Quando terminou... Aqui vai falar que Satanás foi solto, tá? Mas vamos a partir do 11, ó. 11. Os mortos são julgados. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então, a gente está vendo aqui, vamos acompanhar essa visão. Ele está vendo tronos, né? E aquele que estava sentado. É um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre o trono. Quem é esse que está sentado sobre o trono? Vamos ver se o texto vai dar uma pista de quem é. Fugiram, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Então ele está vendo aqui os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, ele está falando aqui aqui não tem distinção de classe social, nem de etariedade, né, de idade, nem de questão econômica. Aqui é todo mundo, grande e pequeno. Todo mundo está aqui, todas as classes de pessoas estão aqui. São os mortos que ressuscitaram. O 13. Outro detalhe, né, antes da gente ir para o 13. Ele fala aqui que ele viu o quê? Além dos mortos, no 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E vi livros. Está no plural ou no singular? Esses livros aqui, está no singular ou no plural? Livros. Plural. Quer dizer que é mais de um? É mais de um livro? Então, beleza. Então, existe mais de um livro nesse tribunal aí. Foram abertos, tal. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Beleza. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, a gente já tem aqui, a gente tem um grupo de livros, e também tem esse outro livro aqui que ele destaca dos demais. Como é que se chama esse livro aqui? Livro da vida. Então, a gente vai ter o livro da vida e os outros livros que vão ser abertos nesse dia. Beleza? Vamos lá. O mar, aqui, ó, tá o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, os mortos foram julgados com base no quê? Naquilo que estava escrito nos livros. Então, quer dizer que todo mundo tem um livro sendo escrito. Parece que é isso, não é? E você vai ser julgado como? De acordo com aquilo que está escrito no livro. Quer dizer, então, que o jeito que você vive importa? Importa porque está sendo registrado lá no livro. E é esse livro que vai falar, vai te julgar, né? Vamos lá, vamos continuar lendo, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Tá vendo o Hades? O Hades é o quê? É o mundo dos mortos, é o inferno, né?
inferno temporário, para onde as pessoas sem Cristo vão. Então, esse inferno, ele vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Ele fala aí, não é isso? Ó, o lago de fogo é a segunda morte, quer dizer, é o destino final de todos aqueles que foram julgados e condenados. Então, o que é o lago de fogo? É a morte da morte. É o fim. É o fim no sentido de que as pessoas que vão para lá não é o destino final. Não sairão de lá nunca mais. Tá? Eternamente no lago de fogo. Sofrendo a ira de Deus, que é o que a gente leu lá em João 3,36. Lá não diz que aquele que rejeita o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece? Deus é eterno? Então, se Deus é eterno, a ira dele é eterna. E o lago de fogo é a punição. Aí, ó, finalzinho, ó, verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, o que a gente dá para a gente entender aqui? Que, sem entrar no mérito, tá? Porque, assim, na teologia se faz uma distinção entre tribunal de Cristo e o tribunal do juízo final. Nesse tribunal que a gente leu, parece que é um tribunal que somente os ímpios serão julgados nele. Os cristãos, eles não estão sendo julgados aqui, por quê? Porque eles já foram julgados. No sentido assim, Cristo já pagou por eles, Cristo já justificou eles da pena que eles tinham que cumprir. Onde? Na cruz. Certo? Então, por isso que os cristãos, aqueles que receberam Cristo, não estão nesse julgamento. Porque o julgamento do cristão é outro. O julgamento do cristão não é para condenação. O julgamento do cristão é para galardão. O que é galardão? É uma recompensa que a Bíblia fala que nós vamos ter lá na eternidade. O que é o galardão? Nós não sabemos, mas eu posso dizer que não é uma casa de ouro, nem rua de ouro, nem nada de ouro, tá? Porque essas coisas é desse mundo, é para esse mundo. Ah, vou para o céu porque eu quero eu quero andar na rua de ouro. Tá, isso que diferença vai fazer na sua vida? Se você vai andar na rua de ouro ou de asfalto, é rua. Entendeu? Mas quando ele usa essa linguagem do ouro, quer dizer que tudo que existe na eternidade não tem parâmetro que se alcance nesse mundo aqui. O máximo que a gente tem de valor aqui, lá na eternidade, é o quê? É o chão para você pisar. Entendeu? É essa a linguagem que ele usa. Mas o galardão não é casa grande, nem casa de ouro, nada disso. O galardão está mais relacionado com o quê? Com posição e autoridade que as pessoas terão lá diante de Deus. Até porque o mundo do porvir vai ser um mundo organizado, vai ser um mundo estruturado, vai ser um mundo de governo. Então, talvez o galardão seja Deus comissionando pessoas para governar determinados lugares. Pode ser isso. Tá mais relacionado a isso do que achar que você vai ter uma casa grande lá no céu. Tudo bem? Então, o tribunal do cristão é diferente. O tribunal do cristão é para quê? Para ele receber o galardão. Então, ele não será condenado, até porque Cristo já foi condenado por ele. Dá para entender isso aqui ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que o cristão não vai ser julgado como os ímpios serão? Porque o cristão foi alcançado e justificado pelo sacrifício de Cristo. A culpa dele já foi paga, então ele não tem que ser julgado. Ele já foi julgado. Onde? Na cruz de Cristo. O pecado dele já foi pago. Ok? Já essas pessoas desse tribunal que a gente está lendo aqui, não. Essas pessoas, elas rejeitaram o sacrifício de Cristo. Por conta disso, elas vão ter que pagar pela sua vida de pecado. E o interessante é destacar que elas vão ser julgadas por aquilo que está registrado nos livros. Nos livros. E também o livro da vida vai ser aberto e o nome da pessoa não estará lá. Se o nome dela não está lá é porque ela não foi alcançada pelo sacrifício de Cristo. Então, consequentemente, ela vai ter que pagar pelos seus pecados. E aí, qual que vai ser o critério, então, para esse julgamento? O livro da sua vida. O que você fez da sua vida toda? Até porque a gente vive aqui no mundo de liberdade, vamos dizer assim, no sentido de que a gente pode tomar nossas decisões e ser responsáveis por elas. Sim ou não? Se eu falar, não quero mais saber de igreja, de Jesus, não quero saber mais de nada. Eu vou lá para o bar tomar cachaça. Alguém aqui pode me impedir de fazer isso? Pode? Não pode. Eu não quero mais saber de nada. Vou viver uma vida de qualquer jeito aí.
Deus vai falar, não, você vai ter que ser crente. Deus vai te pegar pelos cabelos e vai te sentar no banco da igreja. Vai fazer isso? Não. Ele vai te falar, olha, você é responsável por suas decisões. Tome suas decisões, só que saiba que todas elas têm consequência. Então, qual que é a decisão que eu vou tomar? De rejeitar a Cristo? Ok. E qual é a consequência disso? A gente já leu em João 3,36. O que acontece com aqueles que rejeitam o sacrifício do Filho? A ira de Deus sobre ele permanece sobre ele. Então, Deus não vai te impedir de fazer nada. Se quiser errar, Deus não vai te impedir. Mas ele te alerta. As suas ações têm uma consequência. E qual é a consequência nesse caso? Consequências eternas. Consequências eternas. Ok? Então essas pessoas vão ser julgadas por aquilo que está escrito no livro. Quer dizer, as nossas obras, tudo que nós fazemos está sendo registrado. E ela vai servir de base para quê? Para o nosso julgamento. Então o nosso nome, se o nosso nome não estiver no livro da vida, esses outros livros serão abertos. Para quê? Para ver qual vai ser o grau da minha punição. Porque também haverá graus de punição diferentes lá no lago de fogo. Assim como haverá galardões diferentes na eternidade. Tá? Então, usando um parâmetro da nossa justiça, que é falha, mas vamos pensar que a justiça ela é correta. A gente sabe que no Brasil não é bem assim que funciona, né? Mas vamos pegar então um país que as leis funcionem e que a justiça é de fato justa. Se a nossa justiça consegue fazer distinção de alguém que roubou um saco de arroz no mercado, de alguém que matou uma família inteira, a nossa justiça consegue fazer essa distinção? Não, a gente está usando o exemplo de uma justiça onde funciona. A justiça consegue fazer essa distinção de alguém que roubou um saco de feijão no mercado para alimentar a família, de alguém que matou uma família inteira? Consegue? E a nossa justiça é a justiça dos homens, e os homens são falhos. Então, se a nossa justiça, que pertence a nós que somos falhos, consegue fazer justiça nesses casos, e a de Deus? Será que ele não vai conseguir distinguir de alguém que talvez não entendeu o evangelho ou rejeitou, de alguém que viveu uma vida toda sabendo do evangelho, mas mesmo assim preferiu viver uma vida de devassidão, de homicídio? Será que Deus não vai conseguir fazer distinção dentre essas duas pessoas? Vai. Então, se Deus vai fazer essa distinção, quer dizer que esse aqui, a punição dele vai ser maior do que o desse aqui. Mas todos serão punidos. Tudo bem ou não? Você dá para entender isso? O inverso disso é proporcional, a questão do galardão. Tem pessoas que, por exemplo, vamos dar um exemplo do ladrão da cruz. Vamos pegar o ladrão da cruz e o Paulo. Certo? Falando de galardão, de recompensa. Além da salvação, né? Não confunda salvação com galardão. Por quê? Salvação a graça, é um presente. Então você não tem mérito na salvação. Então a salvação é pela fé. Basta você crer. Salvação é pela fé. Mas o galardão? O galardão é pelas obras. Então, não confunda salvação com galardão. Salvação pela fé, galardão pelas obras. Então o que você faz também conta. O que você faz também é registrado. E isso vai contar para quê? Para no momento lá do seu galardão. Por quê? Porque nós fomos chamados, a gente viu nas outras aulas, que nós não fomos salvos pelas boas obras, certo? Nós não fazemos obras para ser salvos. Mas as boas obras são o resultado de quem é salvo, de quem já foi salvo. Então as obras é o quê? É um efeito da salvação que já operou em nós. Então a gente é salvo por Cristo pela fé. E agora? Agora você foi chamado para produzir boas obras. Lembra disso que a gente estudou? Então, boas obras. O cristão precisa praticar as boas obras. E essas boas obras, elas estão sendo registradas e ela vai te servir de parâmetro no dia do seu julgamento, no sentido do galardão. O que você fez na sua vida? Então a gente pegou o exemplo do ladrão da cruz e do Paulo, não é isso? Vocês lembram a história do Paulo? Paulo, ele, dos 27 livros do Novo Testamento,
13 são de Paulo. A metade, né? Quase a metade. Paulo pregou para os gentios ali do mundo conhecido da época de Jesus. Ele saiu, né? Acabando a bateria, não sei se vai dar. Foi na economia. Ó, Paulo, ele pregou, assim, foi o maior missionário, né? Foi por causa de Paulo que o evangelho chegou a gente hoje. Por causa de Paulo. Então, em questão de galardão, Paulo, vocês acham que ele vai ter um galardão, uma boa recompensa ou não? Pelo que ele fez, né? Pela obra que ele fez. Agora vamos pegar, e Paulo foi salvo? Com certeza foi. Vamos pegar outro personagem, o ladrão da cruz, aquele que reconheceu Jesus lá no último minuto, lá nos 45 do segundo tempo, como diz lá o Mano Brown. O Dimas, né? Chama de Dimas, né? Aos 45 do segundo tempo, ele reconheceu Jesus e ele foi salvo ali. Ele foi salvo? Foi, porque Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele foi salvo. Mas obras, ele teve obras? Não. Então, nessa questão de galardão, quando houver Jesus delegar as funções que nós vamos ter na eternidade, provavelmente o ladrão da cruz não vai receber nada assim de responsabilidade. Mas ele foi salvo? Foi. Então não é, uma coisa não tem a ver com a outra, entendeu? Salvação é uma coisa, galardão é outra. Então quer dizer que quem vai ter mais galardão vai ficar mais feliz? Não pensa assim. Não pensa assim por quê? Porque por mais que a gente pense, a gente está usando o parâmetro desse mundo, só que a eternidade é outra coisa, é outra conversa. Nada do que é feito do pecado, por exemplo, essa questão da gente olhar para alguém que tem mais e a gente querer e desejar. Isso é coisa que vai ficar aqui nesse mundo. Até porque se você for para a eternidade com esse pensamento de achar que você vai querer ter uma grande mansão, ou você vai ficar querendo a mansão do outro irmão, você nem para lá vai. Por quê? Porque quem pensa assim ainda não sofreu a transformação que o Evangelho provoca. Vocês estão entendendo ou não? Né? Então, o Paulo, com certeza, Billy Graham, maior evangelista do nosso tempo. Compara o galardão do Billy Graham com o galardão meu. Vou dar de exemplo. Quem sou eu na fila do pão, né? Vocês estão entendendo? Mas e a salvação? Opa, a salvação está aqui. Salvação nós recebemos de Cristo. Vocês estão entendendo? Da mesma forma vai ser na condenação. O livro das obras é para isso. Por isso que os livros foram abertos. Que livros? Os livros das obras da pessoa. O que a pessoa faz não passa despercebida para Deus. Está tudo sendo registrado. Isso deve chamar a nossa atenção para como é que é a palavra? Para a importância disso, né? Se tudo que eu faço está sendo registrado, talvez eu tenha que pensar um pouquinho mais e ser mais responsável naquilo que eu faço. Se tudo está sendo registrado. Né? Então, isso é um ponto para a gente pensar. Se tudo que eu faço vai contar para a minha vida na eternidade, então talvez eu deva ser mais intencional naquilo que eu faço. Tudo bem? A cara de vocês está da hora. Vocês estão... Mas é bom que a gente pode preparar, pode procurar porque o Evangelho é isso, é uma oportunidade que a gente está recebendo por meio da palavra de Deus para a gente acertar o quê? A nossa vida com Ele. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, ele te confronta. Mas te confronta para quê? Para fazer você entender que a vida cristã é muito mais além do que você ser um frequentador de igreja. É mais além do que isso. Entendeu? Vida cristã é você se envolver num relacionamento com Jesus e viver a vida que Ele preparou para você, preparou para mim. E que vida que Ele preparou para mim? Uma vida em que eu devo conhecê-lo, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, é seu Filho unigênito a quem enviaste. Essa é a vida eterna, é conhecer Deus. Que à medida que eu conheço Deus, à medida que eu me relaciono com Jesus,
entendo quem é Jesus, o caráter de Jesus reflete em mim. E isso é vida cristã. Porque ser cristão é isso. Ser cristão é você refletir de algum modo o Cristo que habita em você. Porque se você não mostra o Cristo, você não pode, nós não podemos ser chamados de cristão. Que cristão é esse que você não consegue ver o Cristo nele? Então você não é cristão, você é gospel. Você é evangélico. Você é católico. Cristão não. Porque o cristão, qual é a característica do cristão? O que faz a pessoa olhar para você e falar, eis que vejo ali um cristão? Ela tem que de alguma forma ver em você, exatamente, alguma coisa de Cristo tem que ter em você, senão você não tem esse nome cristão seu, algo de errado não está certo. E ser cristão, eu estou falando, é muito mais do que só frequentar a igreja. Um culto, uma vez por semana. Frequentar a igreja, o culto, faz parte da nossa vida com Cristo, mas não é só isso. Na verdade, a nossa vida o nosso culto, na verdade, é a nossa vida, né? O que nós fazemos uma vez por semana, ou duas, ou três, no ajuntamento da igreja, é a celebração. O culto mesmo termina quando a celebração, o culto mesmo começa quando a celebração termina. O culto é a nossa vida, como diz Paulo lá em Romanos 12, né? Como a gente já estudou. Tudo bem? Deu para entender essa questão aqui do julgamento? Todos serão julgados. Todos. E quem não for achado escrito o nome no livro da vida, vai ser julgado para condenação. E os que estão com o nome no livro da vida, não estão nesse julgamento. Já passaram pelo julgamento de Cristo. Já estão com Cristo julgando ali. A igreja já foi julgada. Já recebeu seu galardão. E a igreja está com Cristo nesse julgamento. Depois desse julgamento, o que acontece? Depois que todo mundo foi julgado, o lago de fogo foi inaugurado, Satanás, o anticristo, o falso profeta, os anjos de Satanás e todo mundo que fez a vontade de Satanás está lá no lago de fogo. E agora? Agora, Cristo vai criar um novo céu, uma nova terra, vai recriar o universo. A cidade de Deus vai descer do céu, vai se estabelecer nesse novo mundo. E ali nós vamos viver um novo tempo, um novo tipo de existência. Nós vamos ter corpos igual ao de Cristo. E nós vamos viver sempre, para sempre, voando nas nuvenzinhas, de uma nuvem para outra, tocando harpa. É isso que nós vamos viver lá na eternidade? Não, se você pensou assim, pensou errado. A eternidade não é lugar de vagabundo gospel. Ok? Lá nós vamos trabalhar, nós vamos servir a Cristo. E faz parte. O que é servir? É só a gente pensar. Eu acredito que o mundo na eternidade não vai ser diferente do mundo hoje, no sentido assim, de governo. Até porque tem que se estabelecer ordem, tem que se estabelecer um certo tipo de convivência entre as pessoas. Então, para isso precisa ter ordem, precisa ter lei, precisa ter governo, governante. Eu acredito que na eternidade será assim também. Mas quem é que vai governar? Aqueles que foram designados de acordo com o seu galardão. Aquele livro que você está lendo, como é o nome? Como? Vivendo para a Eternidade, não é. Esqueci o nome, ela tem um livro que é muito bom. Ele fala disso. Ele faz uma projeção na vida na eternidade, como vai ser. E o galardão está bem relacionado com isso. Então, pessoas vão receber diretamente de Jesus autoridade para governar. E todo mundo ali vai, movido pela eternidade, é o nome do livro. Muito bom. Isso. Isso, a própria igreja, a estrutura da igreja, você vê que existe uma espécie de hierarquia. Até nos anjos a gente vê que existe um tipo de hierarquia. A gente vê que existem os anjos, depois existe os querubins, os serafins, que são seres celestes, que cada um tem a sua classificação e o seu tipo de ministério, seu tipo de trabalho. Falando dos anjos, a gente tem os anjos, que são os mensageiros, a gente tem o arcanjo, que é o chefe dos anjos,
Então você vê que existe uma hierarquia. Deus é um Deus de hierarquia nesse sentido. Então por que na eternidade isso vai ser diferente? Entendeu? A grande questão é que a gente tem que saber guardar na nossa cabeça. Na eternidade nós não teremos mais o efeito do pecado na nossa vida. Por quê? O efeito do pecado é que causa os males na gente. Então a inveja vem da onde? Do pecado. A tristeza, a morte, a dor, né, a ambição desgovernada, tudo isso vem da onde? Do pecado. Se não tem o pecado, não tem essas coisas. Todo mundo estará plenamente feliz e satisfeito na presença de Deus, porque não tem mais o efeito do pecado. Porque o pecado foi destruído na cruz. Vocês estão entendendo isso? Então, é o mundo perfeito, o mundo que Deus sempre quis. E por isso que eu digo, as coisas daqui, o efeito do pecado aqui não vai para lá. Então tira da sua cabeça que você vai ter uma casa grande e eu vou andar na rua de ouro. Você não vai. É outra coisa, é outra conversa. Beleza? Vamos adiante aqui. À luz de outras passagens. Mas à luz de outras passagens bíblicas também podemos entender que o juízo ocorrerá após a ressurreição dos mortos, quando uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição. A gente já falou do juízo aqui, tá? Mas a gente vai entrar mais em detalhes com relação a isso. Eu já passei esse slide aqui. Tá. Por isso, as teorias sugestionam, acho que aqui a gente não leu. Por isso, quebrou aqui. Por isso que teorias que sugestionam a possibilidade de purgar pecados depois da morte não encontram qualquer base bíblica, além de afrontarem a doutrina da salvação pela graça ao propor um modelo onde, pelo menos em parte, a própria pessoa pode expiar seus pecados. A gente já falou disso. A questão lá do purgatório, né? Onde a pessoa pode, uma pessoa viva pode pagar o pecado de um parente que está lá nesse tal de purgatório, que nem na Bíblia mostra isso. Purgatório é um lugar inventado. A Bíblia não tem um lugar intermediário, ou é céu ou é inferno. Não tem um lugar no meio que as pessoas vão para lá para pagar os pecados. Isso é invenção do catolicismo. O que a Bíblia ensina é céu e inferno. Ok? A Bíblia, o nosso texto canônico é isso. Lógico, em outras religiões você vai achar outros lugares para onde as pessoas vão. Mas tudo isso é baseado não no texto canônico. O texto canônico fala de céu e inferno. Beleza? Mas à luz de outras passagens bíblicas, também podemos entender que o juízo ocorrerá após a ressurreição dos mortos, quando uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição eterna. A gente vai ver isso com mais detalhes, a questão da ressurreição, tá? Mais para frente. Então, entre esse período que vai da morte e a ressurreição, temos o que é chamado na teologia de estado intermediário. Então, o que é o estado intermediário? Só para reforçar e a gente ler os textos. O estado intermediário é esse período entre a morte da pessoa e a sua ressurreição, com a volta de Jesus. Esse intervalo aqui, ó, entre a morte e a ressurreição, a gente chama de estado intermediário. Quer dizer, a pessoa está aí, a gente vai ter que entender que no estado intermediário nós temos dois destinos: o paraíso ou o lugar de tormento. Quem vai para o paraíso? Aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo e disseram sim para Cristo. Esses vão para o paraíso, ou seio de Abraão, ou terceiro céu, que são sinônimos. E lá estarão diante de Deus, se alegrando na presença de Deus. Só que a gente viu que o ser humano é um ser psicossomático, né? Ele é constituído de dois elementos, o material e o imaterial, né? O elemento material do corpo da pessoa é o corpo, não é isso que a gente falou? Para onde é que vai o corpo quando a pessoa morre? Para a sepultura, né? Não importa se ela foi cremada ou enterrada, mas ela volta para a terra. Beleza? Mas e a alma, ou o espírito dela, vai para onde? Porque esse elemento a gente viu em outras aulas que ele sobrevive à morte do corpo. Aí, dependendo se ela é de Cristo, foi alcançada por Cristo, ela vai para o paraíso. E se ela rejeitou o sacrifício do Filho? Lugar de tormento. Então, esses dois lugares, lugar de tormento, paraíso. Esses são os lugares que as pessoas vão após a sua morte, naquele que nós chamamos de estado intermediário. Por que é intermediário? Porque não é definitivo. O definitivo só vai se dar quando? A partir da ressurreição. Tudo bem?
A ressurreição, exatamente, ó. Primeiro, antes do julgamento, vai ter a ressurreição. A gente viu aqui que todos ressuscitaram. Ressuscitaram, são julgados. Foram julgados, vão lá para o lago de fogo. Vão inaugurar o lago de fogo junto com Satanás e o falso profeta e o anticristo. Vão para lá. Só que antes disso, antes desse julgamento, antes dessa ressurreição, esses que foram julgados aqui estavam aonde? No Hades. A gente viu que o Hades devolveu essas pessoas aqui. E o que é o Hades? O Hades é o lugar de tormento. E por que o Hades devolveu essas pessoas mortas? Porque aqueles que fazem parte da igreja, ou que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, eles não fazem parte desse julgamento aqui. Eles já receberam um julgamento em outro momento. Entendeu? Então, o Hades é o lugar para onde vão aquelas pessoas que rejeitaram o sacrifício de Cristo. É o lugar de tormento. Já o que aceitou o sacrifício de Cristo, foi salvo, faz parte do corpo de Cristo que é a igreja, vai para onde? Paraíso, ou seio de Abraão, ou o terceiro céu. Esse é o lugar das bem-aventuranças. Mas são estados, tanto o paraíso como o Hades, são lugares intermediários ou temporários. Por quê? Porque o lugar definitivo vai ser ou no lago de fogo, ou no novo céu e na nova terra. Esses são os lugares definitivos. Deu para entender isso? Gente, sim ou não? Fala sim, 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 sim. Beleza. Então, beleza. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Quando os homens morrem, eles entram no que chamamos de estado intermediário. Este é o estado da existência desencarnada. Ou seja, a alma separada do corpo fica guardada, aguardando a ressurreição. Desencarnado quer dizer que morreu. Saiu da carne, saiu do corpo. Carne nesse sentido é corpo. Separou. A morte separa. Lembra que a gente falou? Morreu, separou. Corpo na sepultura e alma ou no paraíso ou no Hades. Durante esse período, a alma dos salvos parte para estar com Cristo no céu. Então, os salvos vão para onde? Para estar com Cristo. Onde? No céu, ou no paraíso, ou no seio de Abraão. Onde reina com ele e descansa das tribulações terrenas. Enquanto a alma dos ímpios vai para o lugar de tormento, que a gente pode chamar também de Hades, isto é, o inferno em seu estado intermediário. É intermediário por quê? Porque não é definitivo. Porque o inferno definitivo é o lago de fogo. Vou repetir até a gente guardar. Beleza? Tem alguma coisa que você acha que Não, de acordo com a Bíblia, não. A chance que nós temos é nessa existência. Como a gente viu lá, aquele texto de Hebreus 9:27. Ao homem foi dado para viver uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Quer dizer, se a pessoa rejeitou o sacrifício aqui, morreu sem Cristo, não tem uma outra oportunidade após a morte. Tá? Então, a pessoa foi para o inferno, foi para o lago de fogo. No dia da ressurreição, elas poderão clamar piedade e tudo mais, não terão mais a condição de alcançar a salvação. Por quê? Porque o sacrifício foi dado aqui nessa vida. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, sim ou não? Temos. A gente hoje ouvir e viver. A gente vive hoje num momento em que qualquer lugar que a gente vai, se liga o rádio, tem alguém falando da palavra. Às vezes bagunçado, mas tem alguém falando. Você vai na televisão, tem programas lá falando do Evangelho. Você vai no YouTube, tem alguém lá falando do Evangelho. Você vai no TikTok, tem as dancinhas lá do Evangelho. Mas tem. Você vai para o Instagram, Facebook. Então, o que a gente pode justificar diante de Deus no dia do nosso julgamento? Eu não ouvi falar. Eu não percebi, eu não entendi. Paciência, meu consagrado. A palavra estava lá. Entendeu? É diferente de alguém que nunca ouviu. Por exemplo, pessoas que viveram num tempo onde não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Essas pessoas que viveram nesse tempo, que não ouviram o Evangelho, ou até mesmo os indígenas, vamos deixar essas pessoas para que Deus julgue elas. Porque o julgamento e a condenação
Vai ser a medida da luz de revelação que você recebeu. Se você não recebeu nada de revelação, então seu julgamento não vai ser igual ao meu, que vivo num tempo onde o evangelho está aqui toda hora. Entendeu? Então essas pessoas, vamos deixar para que Deus julgue elas. Esses que nunca ouviram falar do evangelho, os indígenas, tal, essas pessoas que morreram sem ouvir. Mas já a gente não. A gente não tem essa desculpa. Por quê? Porque o evangelho está aí. A Bíblia está na nossa mão. Ah, mas Senhor, eu ouvi lá tudo, eu não entendi nada, assim, não quis ir para a igreja, era muito chato esse negócio de crente. Me dá uma chance aí. Não tem mais. Entendeu? Fala alto para os irmãos. Romanos. Vamos pensar na época que está falando. Paulo está falando que Deus se revela na natureza. E por isso as pessoas são indesculpáveis, eles não acreditarem que Deus existe. Então, se eles já eram indesculpáveis nessa época, imagina agora. Na revelação da natureza, imagina a gente que tem a revelação da natureza e a revelação da Bíblia. Aí não tem desculpa. Vocês entenderam o que ela falou? Porque Deus ele se revela de duas formas. A gente já estudou isso em outras aulas. A revelação que a gente chama de revelação geral. E que revelação é essa? Que Deus faz de si na natureza ou na criação. Então, Romanos 1 vai falar, depois vocês leem Romanos 1. Vai falar que Deus ele se revela na criação. Então, as pessoas podem ver Deus na criação. É só você parar e contemplar para a criação, você vai chegar a uma conclusão, desde que você não seja cooptado por uma ideologia, você vai ver que a criação ela vai mostrar uma mente inteligente por trás dela. Porque não é possível existir o que existe se alguém que pensa não tivesse pensado para ser. Entendeu? Então, é só você ver as leis da natureza. A gente falou isso em outras aulas, não vou repetir tudo aqui. Essa é a revelação geral. Então, as pessoas, elas não vão ter uma desculpa para... Aí é o argumento que Paulo usa lá em Romanos 1. Eles vão falar, as pessoas elas são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque Deus se revela na criação. O que ele está falando? O que Paulo está falando então? Quer dizer que você precisa olhar para a criação, ou quando você olhar para a criação, você vai ver o Criador nela. Você pode não acreditar nele, você pode não saber quem ele é, mas ele vai se mostrar para você lá. Por isso, e isso te torna indesculpável diante de Deus. Você não vai poder dizer, não sabia que o Senhor existe. Aí Deus vai falar, bastaria você ter olhado para a criação. Mas essa é a revelação geral. Quer dizer, todo mundo tem condição de perceber que Deus existe por meio da criação. É o que o texto bíblico fala. Só que a revelação geral, ela não fala que Jesus é o Salvador, que a pessoa está perdida, que a pessoa precisa de um Salvador. A revelação geral só vai mostrar que Deus existe. Então, qual que é a função da revelação geral? Te despertar para a existência de um Criador. E a partir dessa informação, você buscar saber quem é esse Criador. Para isso, você tem a revelação especial. E a revelação especial é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então agora, beleza, eu percebi pela criação que Deus existe. E agora? Agora você precisa saber quem é esse Deus. E como é que eu sei quem é Deus? Aqui, ó, ele se revelou de forma especial para você saber quem é ele, que você é um pecador e que você precisa de Jesus para ser salvo. Essa é a revelação especial. Então o que a Lana falou é exatamente isso. Se naquele tempo o povo já não tinha desculpa diante de Deus, porque Deus se mostra na natureza, imagina a gente hoje. Você tem Bíblia na mão, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia do homem, da mulher, do pássaro, do gato. Você tem Bíblia de tudo quanto é coisa. Não é? Então não tem desculpa. Por isso que nós estamos diante dessa revelação. Nós estamos diante de um chamamento de Jesus. Jesus está chamando todo mundo. Por quê? Porque o evangelho está sendo pregado. Está chamando. Todos estão ouvindo? Não, nem todos. Mas a oportunidade vai se dar aqui. Porque a partir do momento que abrir os olhos do outro lado, não tem mais chance. Não tem mais clemência, não tem mais.
Ah, Deus é ruim. De forma alguma, Deus é maravilhoso. Deus nos dá o oxigênio para a gente, todo dia que a gente abre o nosso olho, é uma oportunidade que Deus está te dando para você voltar para Ele, para você se voltar para Ele, para você viver com Ele. Todo dia Ele dá essa chance para a gente. Aí cabe a gente saber o que vai fazer com isso, né? Cabe a gente. Então, tudo vai a nossa decisão, o nosso destino eterno vai ser decidido nessa vida. Está sendo decidido nessa vida. Ok? Então vamos ver o que a Bíblia fala com relação aí ao o estado intermediário. O destino do justo após a morte. Quando o justo morre, aquele que foi alcançado por Cristo, foi justificado por Cristo, ele vai para a presença de Deus no paraíso. Então morreu, para onde que ele vai? Vai direto à presença de Deus lá no paraíso. Vamos ver o que a Bíblia fala. Esse texto aqui a gente já leu. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então existe esse lugar aqui chamado paraíso. Jesus chama ele de paraíso, paradiso, no grego. Que lugar é esse? É o lugar na presença de Deus. Como é que eu sei? A Bíblia vai falar. Mas antes da gente ver onde é o paraíso ou o que é o paraíso, vamos só se atentar à história desse homem aqui. Ele reconheceu no último minuto, e aí ele fala de Jesus, fala para Jesus, né? Quando o Senhor entrar no seu reino, porque ele tinha uma ideia assim, de um reino do Messias que viria se estabelecer ali, mas esse reino viria no futuro, conforme o entendimento que eles tinham, né? Os judeus tinham do Messias, do reino do Messias nos tempos lá na Palestina, no primeiro século. Eles entendiam que viria um Messias e que esse Messias implantaria o seu reino em algum momento. E esse cara aqui, esse ladrão, ele tem esse entendimento. Aí ele usa aqui, advérbio de tempo, uma marca temporal, Senhor, quando você vier, quer dizer, dá a ideia de quê? Lá no futuro, quando você voltar no seu reino, lembra de mim para eu entrar no seu reino e fazer parte do seu reino? Aí o que Jesus fala? Então, cara, na verdade, não vai ser quando, não, vai ser hoje. É hoje. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Quer dizer, o paraíso não seria algo, ou o reino, essa vida com Deus não seria algo que viria ainda no futuro, não. A própria morte de Cristo já inauguraria esse paraíso aqui, esse lugar onde as pessoas que estão sendo salvas por Cristo a partir da sua morte e ressurreição iriam. E as pessoas que estavam no Antigo Testamento, que morreram antes de Cristo, estão indo para o mesmo lugar. Foram para o mesmo lugar. Por causa de quem? Se eles morreram sem saber quem é Jesus? Por causa de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele foi oferecido pelo Espírito Eterno, conforme Hebreus 9, 13 vai falar. Isso significa o quê? Que o sacrifício de Cristo é suficiente para alcançar desde o primeiro homem até o último homem que vai morrer. Então, qual é a diferença nossa para aqueles que morreram antes de Cristo? A diferença é que os que morreram antes de Cristo morreram na fé do Messias que viria. Morreram antes de Cristo. A cruz está aqui. Eles morreram antes. Quer dizer, eles estão com a fé no sacrifício que viria. E nós? Nós cremos em Cristo, cremos no Messias que veio. Então a gente é para trás. Eles é para frente, a gente para trás. Então não tem diferença deles para a gente. E Cristo é que salva todos. Fora de Cristo não há salvação. Ok? Então, quem morreu antes no Antigo Testamento e quem morre agora a partir de Cristo, como esse ladrão aqui, todos eles vão para o mesmo lugar. Para onde? Para o paraíso. Ok? E o que é esse paraíso então? Vamos ver. Tem um texto, esse texto aqui do apóstolo Paulo vai mostrar para a gente onde é o paraíso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Para onde esse homem foi arrebatado? Terceiro céu. Guarda essa informação. Terceiro céu. Beleza. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe,
foi arrebatado ao... Ele não tinha sido arrebatado ao terceiro céu? Aqui ele está falando que foi ao paraíso. Isso significa o que então? Que o terceiro céu é igual a paraíso. É o mesmo lugar. Né? Ó, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, Jesus falou aqui que iria para o paraíso com esse ladrão da cruz, no dia da sua morte. E onde é o paraíso? O Paulo falou, no terceiro céu. Por que terceiro céu? Porque o primeiro céu é o que a gente enxerga aqui, né? É o céu aqui que a gente vê. O segundo é o céu atmosférico, né? Tem lá os planetas, as estrelas e tal. E o terceiro? Esse é o lugar onde... É o paraíso, é o lugar onde Deus mora, habita. Está. Enoque e Elias foram os homens que não morreram e que foram arrebatados ainda vivos para viver nesse novo lugar, nesse lugar dessa nova existência. Esses dois homens, Enoque e Elias. Tá? Então, o paraíso é aonde? No terceiro céu. Ó, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quer dizer, quando Jesus morreu, então ele falou para o ladrão da cruz: nós vamos para o paraíso hoje. Então, quando Cristo expirou, ou seja, entregou o seu espírito a Deus, esse ato de entregar o espírito a Deus é a mesma coisa dele estar falando assim: Pai, estou indo para ti, voltando para ti. Entregar o espírito é isso. Assim como Estevão também entregou o seu espírito, né? E na morte do Estevão, ele conseguiu ver ainda Cristo, Deus sentado no trono, Cristo sentado à direita, e Estevão vê Cristo de pé para receber o espírito do Estevão. É Atos 7, depois vocês leiam. Estevão foi apedrejado, morreu por conta da pregação do evangelho. Mas no momento que ele estava sendo apedrejado, que ele estava ali levando pedrada, ele estava vendo o céu aberto. O céu aberto e Jesus de pé. A gente na Bíblia toda nunca vê Jesus de pé no céu. É sempre sentado à direita de Deus, mas nesse episódio aqui, Jesus se coloca de pé para receber. O que isso significa? Significa que todo aquele que morre por conta do evangelho, ele é recebido com honra por Jesus. Tudo bem? A gente fica triste com os irmãos lá da Nigéria que estão morrendo, né? Vocês estão acompanhando as notícias que estão acontecendo aí, o grupo Boko Haram lá, os radicais islâmicos estão matando os cristãos, perseguindo os cristãos da Nigéria. E famílias inteiras estão morrendo lá, de cristãos. E isso é triste, né? Por um lado. Por outro lado, esses cristãos estão sendo recebidos no paraíso por Jesus. E agora, nessa nova realidade, eles não têm mais que se preocupar com as dificuldades que é viver na África. Eles não têm mais essa preocupação, porque agora eles estão plenos na presença de Deus, lá no paraíso. Ok? Ó, outro texto. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aqui, né, o de Estevão. Eu falei, nem lembrava que estava aqui. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que veio os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Está em pé para receber ele. E apedrejaram a Estevão que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então Jesus já estava de pé só esperando. Vem, meu filho. E ele entregou o espírito e foi ficar lá com Jesus no terceiro céu. Tá? E tudo isso é para mostrar o quê? Que a alma do justo vai para onde? Quando morre? Paraíso, terceiro céu, seio de Abraão. São sinônimos. Outro texto, ó. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos. Casa aqui entende-se corpo. Enquanto estamos nesse corpo. Gememos e nos angustiamos. Por quê? Por conta da vida. A vida não é fácil. A vida é de sofrimento. A nossa vida não é uma vida, né? A vida não é um morango.
A vida não é um morango, né? Como dizia o filósofo. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós estamos sujeitos a angústias, né? Porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Ó, habitação celestial. Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. O que ele está dizendo? No sentido assim, essa nossa habitação celestial, a gente só vai visitá-la quando? Quando a gente não estiver mais no corpo. Ele está falando da morte. Quando a gente morrer, aí a gente vai para essa habitação celestial. Porque enquanto nós estamos nessa vida aqui, é sofrimento, mas vai chegar um momento em que nós vamos alcançar essa habitação celestial. E quando? Quando nós, né, não tivermos mais no corpo. Porque enquanto nós estamos no corpo, nós estamos longe do Senhor. O que Paulo está falando de acordo com o contexto? A vontade que ele tem em já ir para Cristo. Porque ele já estava cansado dessa vida aqui. Porque enquanto ele está no corpo, ele está longe de Cristo. Mas o que ele quer mesmo é estar com Cristo. Só que aí em outro texto ele vai falar de um conflito que ele vive, porque entre a missão dele e ele estar com Cristo. Deixa eu ver se é o próximo. Não, eu não coloquei aqui, mas é o que fala lá em Filipenses. Filipenses 4. Deixa eu ver se eu me lembro. Você está com internet? Você consegue achar para mim o texto de Filipenses 4? Não sei se é Filipenses, Filipenses 4. Que fala assim, a gente já leu esse texto, né? Que ele fala que quer estar com Cristo. Tá, mas o que a gente tem que entender aqui? Se alguém perguntar para vocês, o justo quando morre vai para onde? O que vocês respondem? Terceiro céu, né? E lá nós vamos estar dormindo inconscientes ou vamos estar conscientes? Conscientes, como a gente viu em outras aulas, tá? E o ímpio, quando morre, para onde vai? Hades, ou lugar de tormento. Lá ele vai estar inconsciente? Dormindo? Consciente. Tá? Então, é isso que nós temos que responder. Tudo isso com embasamento bíblico, tá? De acordo com a Bíblia, lendo aqui os textos, tá? A gente vai falar da ressurreição dos mortos, porque a ressurreição ela é o que vai ser o fim da... Como é que eu posso dizer isso? Achou aí o texto? Filipenses 1, 23. Tá, lê. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, que quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, vamos trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a ver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, serão ainda mais motivos para se orgulhar de Jesus por meu intermédio. Legal, olha que interessante. Ele fala assim, ele fica num dilema, né? Nesse texto aqui. Você leu a partir do quanto? Do 20? Ele fica num dilema, né? 1:20. Ó, ele fala assim, minha grande expectativa e esperança é que jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por intermédio, por meu intermédio, quer que eu viva, quer que eu morra. Então, a minha morte tem que glorificar Cristo, seja na vida ou seja na morte, a minha existência, né? Aí ele fala, ó, pois para mim, essa é a frase, para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E o morrer? É lucro. Quer dizer, é melhor ainda se eu morrer. Porque lucro é